A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se conta no livro de Romanos, capítulo 16, no versículo de número 17, que diz: Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Paulo, nesse capítulo 16, ele vai dar algumas recomendações e vai fazer algumas saudações a alguns irmãos da igreja de Cesareia. Ele vai falar ali, no versículo de número 2, que ele diz: Peço que recebam no Senhor como convém aos santos. Uma irmã chamada Febe, a que ajudem em tudo o que necessita, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente e também para mim. Então, Paulo ali, ele vai falar também de Áquila e Priscila, de muitos outros. E Paulo ele vai dar algumas recomendações, a partir do versículo de número 17, onde é o nosso texto devocional. Paulo ele vai falar: Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se dele. Então, Paulo, aqui ele vai orientar aos irmãos da igreja que eles venham tomar cuidado com aqueles que estão causando divisões. Causando divisões no meio da igreja, pondo ali obstáculos ao ensino verdadeiro, a verdadeira palavra do Senhor, sobre que está se falando de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que com esse tipo de pessoa não se deve andar, não se deve conviver, mas pelo contrário, se afastar dessas pessoas. Bem sabemos que todas pessoas mal intencionadas que criam divisões e põem obstáculo ao ensino da palavra do Senhor não são pessoas usadas por Deus. Pelo contrário, são pessoas usadas pelo maligno. Quando Paulo ele escreve a carta 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo ele vai falar sobre a impureza na igreja de Corinto, Paulo ele vai estar escrevendo, quando lá no versículo 9, onde ele diz: Já vos escrevi por cartas que não vos associeis com os imorais. Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saíssem do mundo. Aí no versículo 11 ele diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que dizem que, dizendo ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esses homens não deveis nem sequer comer. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele não está falando dos imorais, que ele não deveria se associar com os imorais, mas ele não está dizendo com os imorais deste mundo, com aqueles que estão lá fora, com aqueles que estão longe da presença do Senhor. Quando ele fala dos avarentos, ladrões e idólatras, ele está falando aqui nesse caso, seria aqueles que estão dentro do próprio convivência da igreja, convivência no dia a dia. Aqueles que estão ali, que estão tentando introduzir, que não estão vivendo o Evangelho de Cristo, mas estão vivendo no seu próprio prazer, na sua própria vontade. Paulo diz, mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão, que o irmão dizendo ser irmão em Cristo. Então, há uma necessidade, nós precisamos vigiar, ter cuidado, porque, querendo ou não, o inimigo ele sempre vai tentar introduzir e usar pessoas dentro do meio cristão, até mesmo aqueles que se dizem servo, aqueles que se vestem como crente, mas vive realmente no curso do mundo, vive
pregando o seu próprio evangelho. Então, Paulo ele vai orientar aos coríntios. Então, ele vai dizer que esse homem não se deve nem sequer comer, né? Como sentar à mesa, né? Ter uma convivência com pessoas que estão buscando, né? Estão indo contra aquilo que é a palavra do Senhor, ainda assim dizendo, né? Tendo um título de irmão, né? Daqueles que também faz parte, né? Que se dizem que andam realmente na presença do Senhor. Então é preciso vigiar, né, para que nós não venhamos cair e não venhamos também estar fazendo a mesma coisa, né, que os outros estão fazendo, como aqui Paulo vai falar, né, colocando obstáculos, né, ao ensino, né, que aprenderam do Senhor, aprenderam através de Paulo, né? Então Paulo orienta, dá essa recomendação aos irmãos de Roma. No versículo 18, no capítulo 16 de Romanos, ele diz: pois essas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Paulo está dizendo aqui que muitos são enganados, porque esse tipo de pessoas vai vir com palavra de bajulação, né? São pessoas que, né, palavras suaves, né, bajulações, enganam o coração do ingênuo. Paulo, quando ele fala aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo 19, quando Paulo ele fala a respeito, né, quando ele considera aqui nesse capítulo, ele vai considerar tudo perda. No versículo de número 17, ele diz assim: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Será que hoje nós podemos dizer para as outras pessoas: seja o meu imitador, seja meus imitadores, né? E prestar atenção ao que eu estou fazendo, da forma que eu estou andando, né? E versículo 18 ele diz: porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo está dizendo: já falei para vocês diversas vezes, seja o meu imitador, como eu sou de Cristo, né? Eu já falei com vocês diversas vezes, né? E até chorando eu falei para vocês que vocês estavam indo pelo caminho, né, que e se tornando como aqueles inimigos da cruz de Cristo, pregando outra coisa, não pregando realmente o verdadeiro evangelho, que Cristo padeceu na cruz, que Cristo ressuscitou o terceiro dia, né? Estavam pregando outras coisas porque era agradável ao ouvido daqueles que estavam ouvindo, mas isso não trazia para eles uma transformação de vida, uma mudança de vida. No versículo 19 de Filipenses 3, Paulo descreve: o fim deles é a perdição, o Deus dele é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Muitos têm pregado um evangelho que só exalta o homem, né, no sentido de que ele precisa ter, né, para ser alguma coisa. Ele vai onde prega realmente, onde vão falar sobre as coisas terrenas, dando muito crédito às coisas terrenas. Isso o próprio Paulo vai dizer, é a perdição. O Deus dele é o estômago. Pessoas que estão mais preocupadas com comer, com beber e com vestir do que com o próprio reino do Senhor Jesus. Paulo continua dizendo ainda, né, no versículo de número 19: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejais sábios em relação ao que é bom e puro em relação ao que é mal. Nós vamos ver Paulo, ele orientando ali a cada um como deve proceder.
né? Como deve estar atento, né, e obedecendo, né? Porque Paulo diz que eles eram obedientes, que eles obedeciam. Ele diz que era, no entanto, que vocês sabem em relação ao que é bom e puro em relação ao que é mal, né? Para poder realmente estar atento, né, ao que realmente não é agradável ao Senhor. Paulo também ele vai escrever em 2 Timóteo capítulo 3, quando ele fala da extrema corrupção, né, dos últimos dias. Nós estamos observando, né, que o homem a cada dia ele está caminhando, né, a passos largos, né, para o inferno, para as coisas erradas. As pessoas já não têm mais vergonha de mentir, já não têm mais vergonha, né, de falar mal do próximo, já não tem mais vergonha, né, e nem esconde mais, mas demonstra, né, até mesmo a sua insatisfação, né, até mesmo dentro da própria casa do Senhor, né, uns querem pagar mal com mal. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo essa segunda carta, no capítulo 3, ele diz, né, sobre a extrema corrupção dos últimos dias, dizendo: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. E Paulo fala a mesma coisa que ele fala lá aos Romanos: afasta-te também desse. Versículo de número 6, ele diz: porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. Estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E é semelhante a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Então, que nós possamos receber, né, guardar essa recomendação de Paulo, que é a qual onde ele manda nós nos afastarmos de todo aquele que tem aparência de religiosidade, né, mas que rejeita o poder de Deus, que rejeita Cristo Jesus. Nós possamos estar vivendo, andando a cada dia, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Versículo de número 20 de Romanos 16, Paulo lhe diz: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, você tenha cuidado com o que você está ouvindo, ao que mesa você está sentando, né, o que realmente está te dominando, para que assim você possa, como eu, né, estar a cada dia fazendo a diferença no mundo, na sociedade, no mundo ao qual nós vemos que a extrema corrupção desses últimos dias está sobre a face da terra, onde muitas coisas têm acontecido e ainda vão acontecer mais e mais. Nós possamos estar em Cristo Jesus, ouvindo a verdadeira palavra, se alimentando do Evangelho de Cristo, para que assim nós possamos, né, agradar ao Senhor e possamos a cada dia avançar mais e mais, fazendo tudo que a palavra do Senhor ela nos orienta a fazer. Então, se afaste de tudo que te afasta de Deus, de tudo que não acrescenta nada na sua vida.
Que você nesse dia venha meditar nessa palavra e venha dar ouvido a essa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele tem falado aos nossos corações nesse dia. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo.